do nosso curso de História do Direito é dedicada ao Código Civil Brasileiro. Porém, antes da gente chegar no nosso Código Civil Brasileiro, a gente precisa fazer um recorte das grandes codificações do século XIX. Elas se deram em razão das transformações políticas na Europa. A gente começa com o Código Civil francês de 1804, fruto direto da Revolução Francesa no final do século XVIII, também chamado de Código Civil Napoleônico, e em consequência da Constituição Revolucionária de 1791, se estabelece a necessidade de se fazer um Código Civil. Os primeiros esboços se deram entre 1793 e 1797, sendo que no sul da França a gente tinha um direito escrito, droit écrit, e que era baseado no direito romano, e no norte da França o direito costumeiro, droit coutumier. Napoleão, então, nomeia uma comissão para se elaborar um código, que ele vai participar ativamente da sua elaboração. Aqui tem esse famoso quadro de Napoleão, em que ele tem alguns detalhes interessantes. Vejam que as velas estão baixas, o que significa que é final da noite, e aí a gente vê lá no relógio, são 4h12 da madrugada, que mostra que ele trabalhou durante a noite toda no Código Civil, como mostram também os manuscritos ali em cima da sua mesa. Essa famosa frase de Napoleão, Je vous donne 6 mois, faites-moi un Código Civil, eu dou a vocês 6 meses, me faça um Código Civil. E ele participou ativamente, e não só à toa, que é chamado de Código Napoleônico. Ele foi promulgado em 21 de março de 1804, tendo sido influenciado, obviamente, pelos princípios da Revolução Francesa. Igualdade perante a lei, liberdade do indivíduo e, especialmente, a propriedade privada. Lembrem que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa contra o Estado absolutista. A gente vai ter, a partir daí, uma separação do Estado e da Igreja, e teve como influência as obras de juristas como Domat e especialmente Potier, que foram os pés desse código. A estrutura original do Código Civil é a seguinte: um título preliminar, um livro primeiro das pessoas, um livro segundo dos bens e das modificações da propriedade e um livro terceiro dos diversos modos de aquisição de propriedade e um livro quarto de regras processuais, mas que durou só 2 anos, que foi substituído pelo Código de Processo Civil. Essa construção, talvez vocês se lembrem das Institutas de Justiniano, que foram baseadas nas Institutas de Gaio, aqui se refletem claramente no Código Civil francês, que até hoje tem essa estrutura básica. Teve um enorme campo de vigência em relação das conquistas napoleônicas, desde o Império Napoleônico, indo de Lisboa até Varsóvia, passando pela Alemanha, Bélgica, Holanda e norte da Itália. Teve uma forte influência em codificações posteriores, inclusive ao próprio BGB alemão de 1896, o Código Civil alemão vigente até hoje também. BGB é abreviação para Bürgerliches Gesetzbuch, ou seja, Código Civil, e, como vocês viram em aulas passadas, em 1814 a gente teve a disputa entre Thibaut e Savigny, que levou à vitória de Savigny, ou seja, não foi feito um código nessa época, mas em 1871, com a unificação alemã, cria-se o cenário favorável para isso, segundo os princípios da escola histórica. Nesse momento a gente tem uma pluralidade enorme de fontes no direito alemão, a gente tem o direito comum, o próprio Código Civil de Napoleão, o Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis na Baviera, o Sachsenspiegel na Saxônia, o Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten na Prússia, e que, famoso por ter mais de 19 mil artigos, tentou fazer uma legislação exaustiva com todo o conteúdo possível, obviamente não deu certo, ele era de muito difícil aplicação, e levou então a que se organizasse, com a unificação alemã, um Código Civil. Em 1874 foi nomeada a primeira comissão, composta de 9 juízes e 2 professores, um deles era Bernhard Windscheid, um pandectista
extremamente importante, um dos responsáveis aqui por esse primeiro esboço de 1888, que foi duramente criticado, né, por ser muito liberal, muito individualista, sem nenhuma preocupação social, né, o que levou a um retrabalho de uma segunda comissão em 1890, chegando em 1895 num segundo esboço que continuou sendo liberal, continuou sendo individualista, mas teve algumas melhorias sociais. Foi promulgado em 1896 com uma vacatio legis de 4 anos, entrando em vigor em 1900. Segue os princípios pandectistas, tem como seu grande motor a autonomia privada e gerou fortes influências em codificações posteriores, como o Código Civil Brasileiro, Código Português e o Código Japonês. A estrutura do Código Civil Alemão vocês conhecem porque é a mesma da nossa. Parte geral, obrigações, direitos reais, direito de família e direito das sucessões. Criada pelos pandectistas, essa parte geral está presente no nosso código até hoje. O Código Civil Alemão sofreu uma grande reforma em 2002, alterando profundamente o direito das obrigações, mas é o mesmo código vigente até hoje. Tudo isso para que a gente consiga chegar no Código Civil Brasileiro. A Constituição Imperial de 1824 previa a necessidade, no seu artigo 179, inciso 18, de que se deveria organizar um Código Civil e um Código Criminal. O Código Criminal foi organizado rapidamente em 1830, porque era impossível continuar aplicando as ordenações filipinas, mas o Código Civil teve um trabalho mais longo. Em 1835, o Barão de Penedo apresentou uma revisão geral e codificação das leis civil e do processo do Brasil, que passa a ser um guia para a aplicação do direito, mas não era um código. Em 1855, Teixeira de Freitas, um jurista brilhante, um grande jurista brasileiro, foi incumbido do governo imperial de se consolidar a legislação civil, primeiramente, consolidar a legislação extravagante, o que ele faz em 3 anos, promulgando, então, a famosa consolidação das leis civis. Ele recebe logo em seguida a incumbência de fazer um projeto de Código Civil, o que não deu muito certo. Ele começa a publicar em capítulos, o chamado esboço, que é extremamente moderno, revolucionário, tem 4.908 artigos, ele não foi finalizado, e uma chamada tábua sintética com essa metodologia, foi extremamente criticado, o que levou ao abandono do projeto. Ele, por curiosidade, ele foi a base do Código Civil uruguaio e argentino, então ele sobrevive a esse esboço de Teixeira de Freitas, o que mostra o seu brilhantismo, mas não foi promulgado no Brasil e foi abandonado esse projeto, ele vem a morrer logo em seguida, apesar desses ensinamentos estarem presentes até hoje no nosso direito. Em 1872, Nabuco de Araújo é nomeado para assumir esse projeto, mas ele acaba falecendo 6 anos depois, deixando apenas anotações. Em 1881, o jurista Felício dos Santos oferece os seus apontamentos para um projeto, mas, após a análise da comissão, esse projeto é rejeitado. Até que em 1890, Coelho Rodrigues recebe essa incumbência de elaborar um projeto em 3 anos, ele se muda para a Suíça só para isso. Em 1893 ele volta com o projeto concluído. Porém, após análise na comissão, na Câmara, o projeto vai ser recusado pelo relator. Porém, esse mesmo projeto do Coelho Rodrigues é a base do projeto Bevilacqua, que foi nomeado para elaborar um novo projeto em 1899. Depois de 6 meses, Clóvis Bevilacqua apronta um projeto e encaminha para o Ministério da Justiça, que consequentemente encaminha para o Congresso Nacional. O projeto Bevilacqua é de extrema qualidade, Clóvis Bevilacqua é um dos nossos grandes juristas da nossa história, aproveitou bastante do projeto Coelho Rodrigues, mas trouxe um documento extremamente respeitável. No Congresso Nacional, sofreu diversas discussões e críticas, principalmente por parte do famoso senador Rui Barbosa, críticas, porém, basicamente sobre a redação, não sobre o conteúdo do código, críticas que levaram uma demora de 15 anos para ser aprovado. Ele só vai ser aprovado na Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, com uma vacatio legis de 1 ano.
Ele é fortemente inspirado no BGB alemão, ao contrário do que muitos dizem, que ele é baseado no Código Civil francês. Na verdade, a grande influência é o BGB alemão. A gente contém a parte geral como o Código Civil alemão e uma característica fundamental de que a compra e venda no direito brasileiro não transfere o direito de propriedade, assim como no Código Civil alemão, diferentemente do Código Civil francês. Após a sua promulgação, tivemos diversas tentativas de reformas do Código Civil. Na década de 40, se criou um anteprojeto do Código de Obrigações, por 3 famosos juristas, Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães, ministros do STF, que não levou a sua efetivação. Na década de 60, a gente tem um novo anteprojeto das obrigações levando a um novo anteprojeto de Código Civil. Orlando Gomes foi responsável pelo Reais, Família e Sucessões, com 963 artigos, e Caio Mário da Silva Pereira, Obrigações, com 952 artigos. Esse anteprojeto também não é aprovado, sendo nomeada em 1969 uma nova comissão, chefiada por Miguel Reale. Nessa nova comissão, nós temos a divisão em Moreira Alves com a parte geral, Agostinho Alvim, direito às obrigações, Silvio Marcondes, no direito da empresa, Herbert Chamon, no direito das coisas, Clóvis do Couto Silva, direito de família, e Torquato de Castro, direito das sucessões. Com todas as críticas que possam haver desse anteprojeto aqui, chefiado pelo jurista Miguel Reale, estão aqui reunidos 6 dos maiores, se não os maiores juristas do país naquele momento. Atualmente o único em vida é o professor Moreira Alves, que vocês conhecem das aulas de Direito Romano. Aliás, não só Moreira Alves, romanista, também o Herbert Chamon, falecido há pouco tempo, era romanista também dessa comissão aqui que fez o nosso atual Código Civil brasileiro. Foi criado um projeto de lei 634 de 1975, que vai ser aprovado só em 2002. Então vejam aqui, 27 anos para que ele seja aprovado. É um código, o nosso atual, com forte influência do Código Civil italiano de 42, é um código de direito privado, juntando direito civil e direito empresarial. Com isso, a gente termina a nossa aula, o nosso curso aqui de História do Direito.